Olá, bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todos nós nessa manhã. Deus abençoe a você que está em casa assistindo a transmissão desse culto. Que a mão poderosa do Senhor abençoe você aí também. Nós vamos ler o Salmo 40, do verso 1 até o verso 3, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome, esteja entre nós, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu direcionamento, precisamos do Teu poder, da Tua misericórdia conosco, da Tua bondade. Então, Senhor, faz-se presente, porque estamos aqui para Te adorar, para Te render glórias e honras ao Teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos momentos de dificuldade. E que a nossa fé permaneça firme, esperando no Senhor, sejam quais forem as circunstâncias, pela certeza que temos de que o Senhor tem cuidado de nós. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Opa, vamos acordar. Vamos nos colocar de pé para declarar a supremacia do nosso Deus, declarar que Ele é supremo. Supremo é
não merecendo, Pai. Nós adoramos ao Senhor por quem Tu és, Deus, não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor merece, e ainda assim é muito pouco, Jesus, aquilo que oferecemos ao Senhor, porque o Senhor é grande, e as Tuas misericórdias duram para sempre. Nós louvamos o Teu santo nome, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Obrigado, Pai, por esse momento. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois a fazemos em Teu nome. Amém. Vamos passar para o momento missionário. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Vamos ficar em pé para a gente falar o nosso tema, nossa divisa, né? Porque em pé eu acho que vai sair mais forte. Dia 1º de setembro iniciou-se, né, a campanha de missões nacionais. Então vamos lá. Vamos falar primeiro o nosso tema? Porque Ele me amou. Vamos nossa divisa? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Quem nos amou? Jesus, né? A campanha é composta, pode sentar, irmãos, obrigada. A campanha é composta por 4 ênfases. Porque Ele me amou, amo o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas como forma de gratidão e de retribuição a Deus. Porque Ele me amou, multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos 4 cantos do país. Porque Ele me amou, oro, para que os que ainda não conhecem esse extraordinário amor sejam alcançados por Ele. Porque Ele me amou, reparto o que tenho com os que têm pouco ou nada. Amém? O nosso alvo da campanha é R$800. Nós vamos até 800 ou nós vamos ultrapassar?
em nome de Jesus. Então, né, a gente, para ultrapassar, a gente tem que fazer o quê? Orar. Isso daí. Participe, né? Intercedendo, investindo e sustentando cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Alguns irmãos aqui sabem que tem 2 anos, e eu não conto, mas eu acho que uns 2 anos já e pouco, que eu e Elda, nós somos voluntários, né? Ali na Cristolândia, no centro de Vitória. E assim, não surgiu do meu coração, né? Mas eu creio que já tinha surgido no coração de Deus, né? Surgiu no coração do meu esposo, de estar fazendo, né? Contribuindo ali, né? Como voluntário. E quando ele não me convidou, quando ele me comunicou, automaticamente, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, eu disse assim, vamos, né? E fui, né? Foi assim, foi muito impactante para mim no primeiro, no segundo dia, né? Não só impactante assim, né? As coisas que eu vi ali, mas também eu vi ali que eu não podia mais ser aquela Débora de fazer aquelas orações de manhã, à tarde, à noite. Eu tinha que ser aquela Débora que tinha que realmente orar, porque às vezes a gente fala assim, eu oro, mas que tipo de oração, né? Porque quando eu cheguei ali, irmãos, foi algo tão impactante na minha vida que eu saí por umas 2 semanas, né, 2 sábados, eu saí carregada pelo meu esposo, de tanta opressão maligna que aquele lugar, né, transmitia, né, e transmite, né, porque são pessoas que entram ali de todos os jeitos, pessoas que estão já entregues, né, o diabo já está fazendo fantoche há muito tempo daquelas pessoas, né. E aí eu achava que eu não ia conseguir. E eu vi que aquilo ali não era fome, não era falta de vitamina, não era. Era algo espiritual, né? Era o inimigo, era algo muito forte. E graças a Deus, né? Para a honra e glória do Senhor, ali a gente veio aprendendo que ali não era brincadeira, não. Ali era realmente a gente orar, e depois eu fui vendo as necessidades de a gente contribuir, né? Porque ali a gente serve o café da manhã, né? O almoço, e a gente que é dona de casa, né? Chefes de família aqui, a gente sabe que é um gasto imenso na nossa casa, família pequena, imagine ali, né? Então, para isso, a gente conta com o quê? Né? Com a igreja do Senhor, que é ofertando, é orando, né? Amando. E quando fala assim que ele nos amou primeiro, porque ele nos amou, eu amo, eu posso amar. Porque antes era muito fácil quando eu via alguém na calçada, eu passava, eu me comovia, mas nada acontecia. Mas a partir do momento que a gente começa a orar, a partir do momento que a gente começa a se entregar realmente, verdadeiramente, né, a esse Deus, a partir do momento que antes a Débora chegava aqui, via alguns vídeos de missões e se emocionava na hora, no momento. Aí chegava em casa, esquecia, passava. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né, eu vejo esses vídeos, eu me comovo. Eu chego em casa, eu oro, eu clamo, eu choro, e quando eu tenho oportunidade, eu contribuo para a obra missionária. Então, assim, que nós possamos realmente, né, olhar para o outro agora diferente. Porque nós somos, ele me amou, e ele me amou, ele ama aqueles também. Eu falo assim, mesmo Jesus morreu por mim, morreu por eles também, né? E hoje eu olho com um olhar diferente, um olhar de amor. E se ainda você não tem olhado com esse olhar de amor, de compaixão, ore, né? Eu vou orar por missões. Não, ore por você primeiro, né? Comece orando por você, para que Deus fale verdadeiramente em teu coração e que essa chama se acenda em você. Que aí, a partir do momento que isso acontecer, você vai ofertar, vai fluir, vai ser algo assim, vai fluir. Você vai ver, eu quero ajudar, eu quero ofertar, eu vou orar, né? Então deixe que Deus assim trabalhe em seus corações, em nossos corações, né? E a obra não parou, irmãos. A Cristolândia está funcionando de que forma? Não está entrando ninguém lá para comer, para tomar um banho, mas os missionários estão indo lá, os radicais estão indo lá levando o alimento. Até 1º de setembro foram 7.695 marmitex
7.335 águas. Você pode contribuir com essa marmitex. Você pode contribuir com essa água, né? Porque quanto que custa uma água? Não sei, R$1, R$2, eu não sei, né? Tem lugar que é R$1, R$2, eu não sei. Mas assim, a partir do momento que você falar assim, eu quero, Senhor, eu vou contribuir, você vai ver que Deus ele vai isso daí vai fluir e você vai fazer, né? Então assim, que nós possamos, como igreja do Senhor, né? Não só, eu vou contribuir para dizer assim, eu estou ajudando, mas orar também, clamar, orar, pedir a Deus que essa chama acenda em nós e que quando a gente olhar alguém ali, drogado, né? Alguém sujo, alguém pedindo, alguém, né, drogado, isso daí realmente nos comova de tal forma que a gente faça por onde aquelas vidas serem transformadas, né? Transformadas pelo Evangelho. Então assim, é orar com amor. Um dia eu fui resgatada no lamaçal do pecado, né? E hoje assim, eu tenho essa vontade de ver muitos sendo resgatados, ou todos sendo resgatados, né? Porque eu também era uma pecadora, eu não cheirava mal, era uma pessoa super limpa, mas eu cheirava mal diante das narinas de Deus. Né? Então assim, o pecado fede, o pecado cheira mal, né? Diante das narinas de Deus. Então que a gente possa, cada dia, lembrar que nós também já fomos aqueles, né? Fomos pecadores. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, né? Eu assim, não tenho palavras, né? Para falar, assim, eu sou muito assim de pensar, na hora de falar, eu às vezes até, assim, falo, às vezes as pessoas nem entendem. Mas assim, eu creio que os irmãos já entenderam o que realmente nós temos, o Senhor, a gente tem que fazer para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, soberano Pai, eu venho aqui, Senhor meu Deus, te agradecer por esse tempo, por esse momento. Agradecer por nossa igreja, Deus, Batista no Bairro Bonfim, que é uma igreja, eu creio, missionária. Eu creio que é uma igreja, ó Pai, o qual os corações, ó Pai, queimam por missões, ó Deus. E se ainda não há irmão aqui, ou irmãos que ainda não sentem, ó Pai, esse desejo de contribuir, ó Pai, muitas vezes até de orar, ó Pai, porque a oração, ó Pai, é quem faz mover todas as coisas, ó Pai, que a cada irmão possa orar para si próprio, ó Deus, orar para que Deus venha quebrantar os corações, ó Deus, e que a cada um aqui esteja disposto, ó Pai, a cada um de nós, que a Igreja Batista do Bairro Bonfim esteja disposta a ultrapassar esse alvo, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, porque a Tua obra, ó Pai, ela não pode parar, ó Pai, e que nós possamos a cada dia, ó Pai, lembrar, ó Pai, que nós prestaremos contas destas vidas, ó Deus, muito em nossos corações, possamos, Senhor Jesus, sempre, ó Pai, estar disposto, ó Pai, quando o Senhor nos chamar, ó Pai, para fazer a Tua obra, ó Deus, e fazer discípulos. Obrigada por tudo, Deus. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas, né? E que se você estiver aniversariando, ou aniversário de casamento, né? E quiser vir, ficar de pé, para que os irmãos possam estar orando. Aqueles também que tiverem algum desejo, algum pedido em seus corações, né? Algo para colocar diante do Senhor, esse é o tempo. Amém. Oração da igreja, também pode se colocar de pé. Feche seus olhos nesse momento, peça a Deus pela sua vida, peça a Deus pela nossa igreja, para que haja um despertamento espiritual em nós, que de fato aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que nos é testemunhado sobre missões, possa entrar em nosso coração e fazer alguma coisa, possa nos mover de alguma forma, possa nos constranger a doar o nosso tempo, os nossos recursos materiais. Eu falo isso pensando em mim. Então que você possa fazer essa auto-reflexão também, a fim de que você
você possa enxergar o outro com um pouco mais de compaixão. Senhor, nos colocamos diante do Senhor nesse momento como pessoas que dependem do Senhor. Dependemos do Senhor, ó Pai, para todas as coisas, mas tem muita gente, ó Pai, que precisa muito mais do que nós, porque nós temos, ó Pai, aquilo que precisamos. Nós temos, ó Pai, tudo. Nós temos comida em nossa mesa, nós temos um lar para morar, nós temos uma cama para dormir. Mas muita gente, Pai, tem padecido nas ruas dessa cidade, desse Brasil. Muitas pessoas têm passado fome, Pai, necessidade. E a Tua igreja, Pai, precisa ser a diferença. A Tua igreja precisa ser, ó Pai, a assistência vinda dos céus para que essas pessoas, os pequeninos, encontrem a saída para a vida. Não somente, ó Pai, nos recursos, não somente nas necessidades básicas, mas, ó Pai, no amor e na dependência da Tua palavra, Jesus. Na libertação que só o Senhor pode dar. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos envie de acordo com o nosso talento, com os nossos dons. Nos tira, ó Pai, do nosso comodismo. Nos tira, ó Pai, do nosso dia a dia tão maçante, tão previsível, que possamos nos colocar, ó Pai, diante do Senhor para fazer a diferença na vida de alguém. E que começar em nós, ó Pai, que a nossa cidade possa se ver transformada pelo poder que é em Teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, agora pelas pessoas que se colocaram de pé, entregamos cada vida em Tuas mãos, Jesus. Certamente tem alguma coisa, Pai, que estão depositando diante do Senhor nesse tempo. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-las, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar o livramento, dar a resposta, se for a vontade do Senhor. E que, ó Pai, essas pessoas se vejam abraçadas pelo Senhor nesse momento. Se vejam, ó Pai, alcançadas pelo Teu amor. No mais, ó Pai, nós queremos entregar os dízimos e as ofertas depositadas diante do Senhor nesse momento. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua obra, que o Senhor, ó Pai, faça crescer e faça com que esses recursos sejam empenhados para o crescimento do Teu reino. Essa oração, Jesus, que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23 e no capítulo 10 de João, do Evangelho de João. Salmo 23 e João, Evangelho de João, capítulo 10. Salmo 23 e Evangelho de João, capítulo 10. No Salmo 23, nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Tá? Depois você já pode deixar a sua Bíblia aberta em João 10. Diz assim o Salmo 23, que eu creio todos nós sabemos de cor. Até as crianças que estão conosco hoje, né, sabem de cor. Amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos falar? Vamos todos nós falar? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E essa é uma verdade. Esse é um fato. E o salmista descreve isso ao longo de todo o salmo. É um salmo de Davi. O salmo que Davi escreveu, ou que alguém escreveu para Davi, tá certo? A gente não tem como ter a certeza exata, mas a maioria dos comentaristas bíblicos dão a Davi a autoria deste salmo, certo? Até mesmo pela maneira como ele é descrito, pela
por alguém que conhecia a lida de ser pastor, nós sabemos que desde pequenininho, desde a sua tenra mocidade, Davi, ele cuidava dos rebanhos de seu pai, né? E ele era o mais novo ali entre os seus irmãos e tinha essa responsabilidade. Mas eu gostaria de fazer um breve comentário sobre este versículo, que quando a maioria das pessoas o leem, podem chegar à seguinte conclusão: quando se atentam para a segunda parte do versículo, nada me faltará. Quando a gente diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pode ficar subentendido pela forma como a tradução do hebraico para o português, como está aqui nessa versão, pode nos dar a entender que nós não teremos falta de alguma coisa, nós não teremos problema algum, nós teremos todas as facilidades que podem existir nesse mundo. Então parece que nada vai nos faltar, e o que vem à nossa mente é nos faltar o quê? As coisas boas, as coisas de que nós precisamos na vida. E a gente tende a colocar a ênfase do texto, até por conta da maneira como ele foi traduzido para nós, né? Assim. Mas a ideia principal do versículo 1 não está na segunda parte, está na primeira parte. Uma tradução mais adequada ou mais literal desse texto, porque há aqui uma conjunção, há uma estrutura gramatical hebraica que é difícil de você literalmente traduzi-la para o português. Então o significado ficou mais enfatizado aqui do que a literalidade, do que a gramaticidade do texto, a gramática do texto, né? E é muito importante, línguas antigas, nós temos esse conhecimento mais apurado do seu contexto técnico, do seu contexto histórico, para que quando nós fizermos qualquer tradução, nós possamos de alguma forma extrair o sentido mais literal, mais original daquela obra. Isso se aplica a qualquer obra antiga que precisa ser interpretada nos dias de hoje ou em qualquer época. Há regras científicas que nos dão todo o aparato para que haja uma tradução ou um entendimento mais original, buscando o significado real daquilo que o autor estava querendo nos dizer quando escreveu. Sendo a palavra de Deus um livro mais que histórico, porque acreditamos que a própria palavra de Deus a nós, então há um ensino que tem que ser coerente com toda a cosmovisão bíblica e toda a cosmovisão cristã. De forma que uma tradução mais adequada seria assim: o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada, ou não terei falta de nada. Então o contexto muda completamente quando eu digo, porque eu tenho isso, eu não terei falta de coisa alguma, ainda que ela falte. Porque eu tenho isso, nada lhe faltará. Então, a ideia central do versículo 1 não é o que Deus pode fazer, mas quem Deus é. E aqui o salmista ele usa o termo mais sublime para descrever a Deus, que na teologia a gente chama de tetagrama. O tetagrama sublime, que são as 4 consoantes da língua hebraica que compõem o nome de Deus revelado a Moisés e que é até certo ponto humanamente impronunciável. A maioria das traduções Jeová, Javé, que a gente encontra no Velho Testamento, provavelmente são traduções literais deste termo, certo? Então Davi ele usa esse nome da aliança de Deus com o seu povo, que revela que Deus é aquilo que Ele é, acima de todas as coisas.
Ele diz: porque este Deus, este Senhor é o meu pastor. Eu não terei falta de coisa alguma. Ou seja, Deus como meu pastor é suficiente para mim. Ele sabe que a vida nesse mundo nem sempre será fácil. Davi sabe. Davi como pastor dos rebanhos de seu pai. Davi como um guerreiro. Davi como rei. Ele enfrentou grandes dilemas, grandes problemas, grandes dificuldades, grandes adversidades na vida. Ele sabe que essa vida, neste plano de vida, nesse âmbito material, neste mundo, não é fácil. Mas ele diz aqui, na sua experiência, tendo Deus como seu pastor, ele diz: eu não terei falta de coisa alguma, porque Deus é suficiente, Deus me basta. Os irmãos conseguem entender aqui a diferença do significado deste salmo para nós? Ainda que me faltem algumas coisas, ainda que me tirem algumas coisas, ainda que me imputem algumas coisas, ainda que me sobrecarreguem, porque o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma, porque eu sei que Ele cuida de mim, porque eu sei que Ele me guia, porque eu sei que Ele me leva a passos verdejantes, porque eu sei que Ele refrigera a minha alma, porque eu sei que ainda que eu tenha que andar pelos vales, pelas montanhas, pelos caminhos sinuosos da vida, ainda que eu passe por caminhos que são difíceis, Ele estará comigo. Mesmo que eu passe por esses caminhos, a nossa tradução diz ainda, né? Porque é uma possibilidade, mas a palavra no original hebraico, ele traz a ideia de uma possibilidade muito real, muito presente. Então, uma tradução também mais adequada seria: mesmo que eu ande por esses vales de trevas e mortes, ainda que eu seja obrigado pela vida a atravessar essas situações difíceis. E aqui o salmista Davi, como pastor, está na sua mente, né, o conhecimento de todo o relevo daquela região em que ele vivia, daquela região ali que é árida, que é meio desértica, e que há muitas colinas, há muitas montanhas, e passar por esses caminhos para você encontrar a grama, para você encontrar as águas tranquilas, não era tão fácil, porque não era uma região tão fértil, vamos dizer assim, né? Aquela região montanhosa ali era uma região de muita dificuldade para você encontrar esses mananciais. E tudo isso Davi tem certeza, como pastor experiente e como ovelha nas mãos do Supremo Pastor, e pelo simples fato de o Senhor, o Eterno, aquele que se revelou a Moisés, aquele que fez uma aliança com o povo de Israel e enviou Jesus Cristo para que todas as promessas de Deus acontecessem em Israel e também entre os gentios do mundo. Esse não é homem para mentir. Pelo simples fato de Davi ser sua ovelha, ele não terá falta de coisa alguma, ainda que ele passe por momentos de falta e dificuldade. Então a nossa visão do Salmo e a nossa visão da vida mudam completamente. Quando a gente entende que a ênfase do Salmo não está naquilo que Deus faz, daquilo que é apresentado do que Deus faz, mas da apresentação inicial e final do Salmo.
O Salmo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, estar com o Senhor, ter o Senhor, a presença do Senhor é algo que começa no Salmo, é algo que se encerra no Salmo. E nós precisamos, irmãos, realmente responder a pergunta: será que nós podemos falar que o Senhor é o nosso pastor? Da perspectiva que Davi está falando? Será que mesmo que nos falte algo material, será que mesmo que nós estejamos passando por tribulações, dificuldades, problemas, nós podemos afirmar: não, o Senhor é meu pastor e isso me basta? Será que mesmo quando choramos, quando agonizamos, justificadamente, pelos problemas, pelas dificuldades da vida, podemos afirmar isso como Davi? Porque a iminência dessas situações atribulantes são reais, e elas estão perto de nós. Nós podemos dizer: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma, independente das circunstâncias. É isso que Davi está falando. Nem sempre aquilo que é bom, ou aquilo que a gente espera de bom, vai acontecer conosco nessa vida. E nem sempre aquilo que é ruim, que a gente pretende evitar, não acontecerá na nossa vida. Mas independente dessas circunstâncias, dessas realidades, eu e você podemos afirmar categoricamente: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Nada vai me faltar, porque o Senhor é suficiente para mim, em todos os momentos, em todos os sentidos. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil crer assim, mas nós devemos. Por quê? Porque é assim que uma ovelha do Senhor o seguirá. E eu quero agora ler para vocês João capítulo 10. Eu vou apenas ler, para que vocês entendam, na perspectiva neotestamentária, como é forte essa nossa relação com o Senhor Jesus, sendo Ele o nosso pastor e sendo nós as suas ovelhas. Olha o que diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelos seus nomes, e elas ouvem as suas vozes, e eles as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas no sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Eu gostaria de apenas destacar três momentos desse discurso de Jesus. Primeiro, o versículo 7 diz que, contando essa parábola, as pessoas não entenderam o que ele estava querendo dizer. Apesar de que essa atividade pastoral de cuidado com rebanhos era uma coisa comum para aquelas pessoas. Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos corações abertos a tudo o que o Senhor vem nos falando. Nós precisamos buscar entender, compreender aquilo que Deus espera de nós como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Porque Deus é misericordioso para olhar o nosso coração e ver a nossa incapacidade de entender algumas coisas e abrir o nosso coração e a nossa mente para isso. Primeira coisa que eu queria destacar é isso: nós precisamos realmente nos interessar na verdade de Jesus. Ele começa no versículo 1, em verdade vos digo. E a partir do versículo 7, ele, reconhecendo que as pessoas não entendiam o que ele estava dizendo, ele repete novamente, de novo, em verdade vos digo. Ele começa a explicar o que ele estava tentando ensinar com a parábola. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. E quem é o ladrão? Nós costumeiramente costumamos afirmar que o ladrão é o diabo. Mas se nós lemos a passagem, Jesus não está falando objetivamente de Satanás. No versículo 6 ele fala que todos os que vieram antes dele, os falsos cristos, os falsos mestres, são os ladrões, os salteadores da palavra. Então todo aquele que ensina uma doutrina equivocada e errada, todo aquele que é contra o ensino de Jesus, é considerado, dentro do contexto aprístico de Jesus, de ladrão e salteador. Os falsos mestres, aqueles que não ensinam o Evangelho de Cristo. E o falso Evangelho e o falso ensino só tem um objetivo: desviar as ovelhas. As ovelhas, como Jesus diz aqui, deixa aprisco. E aqui ele estava falando dos judeus, e as ovelhas de um outro aprisco, que aqui ele está falando dos gentios. E essa é a terceira e última destaque que eu quero fazer nesse texto. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E nós somos esse rebanho. Nós somos esse rebanho gentílico que no momento histórico que Jesus estava falando essas palavras, ele pensava em mim e você, que não somos judeus, que não somos descendentes de judeus, somos gentios. E ele diz que essas ovelhas, que somos nós, ouviremos a sua voz e seguiremos a ele. Então, quando nós lemos Salmo 23, nós podemos chegar à seguinte conclusão: o ser humano que é a ovelha de Jesus é caracterizado por ouvir a sua voz, conhecer a sua voz e seguir aonde a sua voz manda ir. O ser humano que se considera ovelha de Jesus está sempre seguindo a Jesus. Foge dos ladrões e salteadores. Não reconhecem a autoridade dos ladrões e salteadores na sua vida. Porque todo o ensino, porque toda a perspectiva, porque toda ideologia, porque toda filosofia, porque todo conhecimento que diverge, que conflita
e que confrontam o Evangelho de Jesus, nós precisamos evitar. E se temos Jesus como nosso Supremo Pastor, não teremos falta de nenhuma coisa. Mas para isso nós precisamos, meus irmãos, estarmos constantemente ouvindo Sua palavra, conhecendo Sua palavra e seguindo na direção da Sua palavra. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos ajude nessa manhã com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas lidas e com todo esse tempo atribulado e difícil que ainda nós estamos vivendo por conta desta pandemia, por conta de todas as consequências que isso trouxe sobre as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos agora. Eu queria fazer um momento de oração com você. Feche os seus olhos. Pede ao Senhor que Ele dê condição de você pensar nele neste momento, de você buscá-lo, de você clamar por Ele. Peça ao Espírito Santo que te ajude a crer, a esperar, a confiar e a se entregar a Cristo, do mesmo modo que Davi assim o fez e fazia, como descreve no Salmo 23, versículo 1. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Pai amado e bendito, através do Teu Deus, recebemos a promessa, a garantia e o presente da vida eterna. O próprio Senhor Jesus nos advertiu, ó Pai, para nos animar, para nos fortalecer nesses momentos difíceis, que neste mundo teríamos aflições, mas que não olhássemos para as aflições, para o tamanho das aflições, para o peso das aflições, para o aguilhão das aflições, para a espada das aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo e olhássemos para Jesus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu este mundo com todas as suas aflições. Dá-nos, Senhor, essa manhã a compreensão exata e também a experiência, Senhor, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é o nosso pastor e por isso não teremos falta de coisa alguma, porque o Senhor é o nosso pastor. A nossa fé está baseada não naquilo que o Senhor pode fazer, não naquilo que o Senhor já fez, não naquilo que o Senhor está fazendo, mas a nossa fé está firmemente baseada, firmada em quem Tu és. Dá-nos essa fé, Senhor. Precisamos dessa fé para esses momentos tão difíceis que estamos passando. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Somos Tuas ovelhas, somos sim, Senhor, incapazes de dirigir sozinhos as nossas vidas, somos incapazes de enfrentar os nossos devoradores, os nossos algozes, os nossos predadores sozinhos. Precisamos do Senhor, da Sua proteção, da Tua vara, do Teu cajado, da Tua presença. Precisamos de Ti como nosso pastor. Então, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós nessa manhã. Cada um de nós, com as nossas dores, as nossas aflições, os nossos problemas, Senhor, nós queremos nessa manhã declarar com fé no nosso coração: o Senhor é o meu pastor. Confiados de que o Senhor está cuidando de nós, ainda que estejamos passando os momentos mais difíceis da nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo, porque somos Tuas ovelhas.
tua voz, conhecem tua voz, seguem o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, louvemos ao Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, e a fazemos em teu nome. Amém.